Perashá Shemot é a primeira Perashá do segundo livro. O primeiro livro conta a história da criação do mundo, Adão e Eva, as suas gerações, o dilúvio, a Torre de Babel, a história dos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, Jacó com seus filhos, a história de Yosef e a descida para o Egito. Aí que a gente vai ter, então, o início, justamente, do livro Shemot, já é a nossa estada no Egito. Até então estávamos sem a escravidão, estávamos vivendo lá no Egito. Como a Perashá conta logo nesse primeiro capítulo, descemos ao Egito com 70 pessoas, cada homem com sua casa. Ish, o Beitor, Baal. Cada homem com sua casa veio. Cada homem com sua casa quer dizer com a sua família toda. Bem, aí veio um novo rei no Egito, que não tinha conhecido Yosef, e aí ficou preocupado com o crescimento, digamos assim, demográfico do povo de Israel dentro do Egito. Então, promulgou várias leis para tentar impedir isso, e chegou depois no extremo de dizer para as parteiras, que dá o nome delas, Shifra e Puá, para que elas matassem os filhos homens. E assim elas não fizeram. E quando o rei Faraó perguntou para elas, disse, não, as hebreias são diferentes. A gente vai fazer o parto, já nasceu a criança. E assim, então, Deus recompensou e fez para eles casas. Aqui está os textos em hebraico, que fez para eles casas. Que veio algumas perguntas, como assim? Não era recompensa para elas, que deveria ser, mas está escrito para eles. O que é justamente essas casas? Bom, num comentário mais chato, citando literal, é igual do versículo 1, que a gente viu lá. Cada homem com sua casa veio. Então, quando as parteiras fizeram com que nascessem as crianças e elas não temeram o decreto do faraó, ao contrário, e usar dessa astúcia, assim o povo foi abençoado de modo que crescesse várias famílias, como de fato aconteceu dentro do Egito. E a gente faz os comentários aqui a respeito de quem seriam essas duas parteiras, Shifra e Puá. No literal, que é a parte mais fechada, são duas parteiras hebreias, dá a entender hebreias, pelo nome delas em hebraico, Shifra e Puá. Shifra, da palavra shofar, é aquilo que melhora para fazer a criança nascer, e Puá, do verbo mesmo, do verbo chorar, aquela que faz a criança chorar logo no começo da vida dela. Outros dizem também um comentário, poderia ser nomes egípcios, mas pelo literal entender que eram parteiras hebreias, e assim elas estavam preocupadas, por isso que elas faziam os partos das mulheres hebreias. Bem, em seguida vem então um de Levi, se casou com a filha de Levi. Então, a filha de Levi, como assim filha de Levi? A gente vai ver lá adiante em Números, quando voltar essa relação genealógica de Moshe, vai dizer claramente lá que o pai dele, Amram, se casou com a tia, Dodato, sua tia, cada Yochebed Bat Levi. E aqui também vem vários comentários. Essa filha, quando foi criada, ou seja, quando foi que ela nasceu, então, segundo a gente vê uma certa dificuldade na relação, não nessa Perashá, em duas Parashiot antes, que falam das 70 almas, das 70 pessoas de Jacó, vai dizer que de Léa tínhamos 33 pessoas. Mas se você for contar, de fato, dá 32. Então, aí tem um comentário de Rashi dizendo que a Yochebed nasceu quando ela foi gerada, digamos assim, ainda na terra de Israel, e já nasceu no Egito. Mas essa é uma explicação.
Voltando para o literal novamente, para o Peshat, o que é falado lá, que de Léa tínhamos 33 pessoas, é contando com Jacó. Contando com Jacó, era 33 pessoas. E depois, somando das outras, chegamos ao número de 70 pessoas. Então, qual seria a idade da mãe de Moshe? Aqui a gente vai ver que o Levi viveu 137 anos, se não me engano. Kehat, 133. E o Amram também, 137. E o Moshe tinha 80 anos quando saímos do Egito. Então, se a gente permaneceu no Egito, quanto tempo? Torá escreve que a gente passou no Egito 430 anos. Tá, mas você deve contar de onde esses 430 anos? Desde que o Abraão saiu da sua cidade que ele nasceu, Ur-Kasdim, desde lá até a saída do Egito, vai dar 430 anos. Tá, mas o texto fala que a gente esteve no Egito todo esse tempo. Mas se você contar as idades, a gente não chega nesse número. Não chega nesse número. Então, quando Abraão recebeu aquela profecia que nós seríamos escravos numa terra não a nossa, e lá ele conta 400 anos, a partir da geração de Abraão. Então, a geração dele é de Isaac. Então, desde o nascimento de Isaac até a saída do Egito, são os 400 anos. E o mais 30, porque Abraão tinha saído da cidade que ele nasceu, com 70 anos lá. Bom, então, dessa maneira, quanto tempo a gente passou no Egito exatamente? Dos 430, a gente passou a metade. 215 anos, segundo uma fonte, 210, segundo outra fonte. E desses 210 ou 215, quanto tempo foi da escravidão? Também não foi todo esse tempo. Já vivemos na época que viveu José, não tinha escravidão. Eles viviam lá os outros patriarcas, irmãos de José, também não tinha escravidão. Então, desses 215 anos, teve de escravidão uns 100 anos, a metade disso. Metade disso. Então, quando Miriam nasceu, que é a irmã mais velha de Moshe, ela nasceu no auge realmente da escravidão. Daí que o nome dela, Miriam, vem do termo que é dito, que os egípcios amarguraram a vida dos hebreus. Em hebraico, vai mareru et chayehem. Então, do verbo lemarer, deu a palavra Miriam, o nome dela. Bom, então a mãe, no caso da Yochebed, pode ter nascido quando o pai já estava velho, o pai Levi, e com isso ela pode ter gerado os filhos dela com 50 anos. Com 50 anos. Mas será que o Levi pode ter tido filhos com 120 anos? Sim, a Torá relata que Abraão, depois que morreu Sara, se casou de novo com a Keturá e teve filhos. Se o Abraão era mais velho do que a Sara 10 anos, e a Sara morreu com 127 anos, o Abraão se casou com 137 anos. E lá deu filhos ainda, como a Torá relata. Bom, isso só para a gente entender dentro do texto como se funcionam essas matemáticas e essas contas que o texto nos dá. Bom, aí o Moshe nasceu, é dito que ela ainda escondeu o Moshe por 3 meses, escondeu o Moshe por 3 meses. Aqui tem um comentário rabínico também do Talmud, que como assim que ele conseguiu esconder? Os vigias lá do faraó não estavam atentos, então ela teria dado à luz com 6 meses para o Moshe. Então ela teve 3 meses aí que estava grávida ainda. Foi quando ela escondeu o Moshe. Depois completou os 9 meses, como tinha que esconder, cadê a criança? Foi que ela botou ele numa tebá. Tebá é uma caixa. E me perguntaram, mas essa palavra tebá é a mesma palavra usada em relação a Noah, que tinha lá a arca de Noé, em hebraico tebat Noah, se a palavra é a mesma. Então, tebá quer dizer uma caixa. Tebá é uma caixa. E como a arca de Noé lá também era tipo uma caixa, tudo cabia lá dentro, também era a de Moshe uma arca também. Lá preparou. Bom,
E a filha colocou no Rio Nilo. Miriam, que era mais velha, ficou acompanhando para onde ia dar a criança, até que a filha do faraó, ao tomar banho no Nilo, viu aquela cesta e, olha, ele mandou uma das empregadas dela ir buscar. Quando foi ver uma criança chorando, ela logo reconheceu que era, de fato, criança dos hebreus. Nesse momento, Miriam se aproxima e disse, a senhora quer que eu traga uma mulher para amamentar? Ah, pois não, pode trazer isso aqui e tudo mais. Acertou com a Miriam lá. Com isso, Miriam levou a criança para a mãe, a Yochebed, ela amamentou o bebê, depois que ele desmamou, ela foi e levou para a filha de Faraó. E ela deu o nome, Moshe, e disse, e das águas eu o tirei. Que Min Ramayim Neshitihu. Então aqui vem algumas perguntas logo. Como a filha de Faraó sabia hebraico? Bom, pode ser respostas simples. Você perguntar, como é em hebraico um nome que tirei das águas? Alguém pode ter dito, cadê o nome? Mas aqui a gente vai ver o seguinte, um dado muito importante. Esse nome, Moshe, e o motivo que foi dado, que Min Ramayim Meshitihu, que das águas eu o tirei, está dizendo, então, no verbo, na voz passiva, que eu tirei ele foi tirado das águas. Mas o nome Moshe está na voz ativa, que o Moshe é que vai tirar das águas. Então, daqui que é dito que a Torá deixou esse nome, que isso representava que futuramente o Moshe, como de fato aconteceu, ia salvar e tirar o povo das águas, no caso do Mar Vermelho. Então, o Moshe é um nome, a Torá adota como realmente um nome profético, como de fato depois aconteceu com um pouco de Israel. Bom, aí o Moshe cresce, pensando que é egípcio, depois fica sabendo que ele pertencia aos hebreus, ele vai ver, então, esse povo trabalhando com carga pesada. E lá ele vê, então, um egípcio maltratando um hebreu. E não aguenta isso, vai e mata o egípcio. Olha para os lados, não vê ninguém, enterra o egípcio embaixo da areia. No dia seguinte, ele volta lá de novo e vê 2 hebreus brigando. Ele diz, lama taquereja, por que tu está batendo no teu irmão? Aí esse estava batendo e disse, mas por que tu quer me matar quando tu mataste outro egípcio? Ah, ele entendeu e descobriram que eu matei um egípcio. Isso vai chegar aos ouvidos do faraó. E com isso, o Moshe é obrigado a fugir. Ele foge do Egito e vai em direção pela península do Sinai. E ele chega, então, ao sul de Israel, mais ou menos, e lá ele encontra, então, os midianitas. E tem a história do poço, novamente, a história do poço, já vimos isso, na história que o Eliezer, que chega para poder encontrar uma mulher para o Isaac. Depois de Jacob também, mesma coisa, quando vai procurar, chega também no poço, lá ele que tira aquela pedra para poder tirar água do poço, mesma coisa que acontece com o Moshe aqui também. E as filhas do Itrô estavam lá. Levam ele para casa, que era um egípcio, ele acaba se casando, então, com a filha mais velha do Itrô, chamada Siporá. Aqui a gente percebe pelos nomes, que esses nomes são semitas, já que os midianitas, como a gente vê, Abraão se casou com Keturá, um dos filhos dele era Midian. Então, os midianitas eram abraâmicos. Ou seja, no final das contas, aparentados dos hebreus. O Moshe fica lá, quando ele está tratando com o pasto do Itrô, ele chega numa montanha. E nessa montanha ele vê, então, uma sarça. E lá ele tem uma visão profética. Ele vê aquela sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Ele se aproxima até que aquilo vem uma voz. Tira teus sapatos, que aqui realmente é uma terra sagrada. Ele tira os sapatos. Aí tem essa teofania, esse encontro com o divino. Deus fala com ele e diz, vai tirar meu povo na terra do Egito.
Ele disse, mas quem sou eu para ir lá no faraó? Eu sou gago. Aí Deus diz, mas quem colocou mente a boca, que um ser humano possa falar ou não? Não sou eu, Deus? Até que Moshe concorda, e Moshe pergunta, mas qual é o nome do Deus que eu vou dizer lá que está me chamando aqui? Aqui que vem uma coisa importantíssima para nós. Que é uma base para a gente entender realmente a Torá. Existem dois momentos para a gente conhecer Deus. Tem um momento indireto, que no caso é através da criação de Deus, tu vai conhecer realmente o seu poder. E tem um momento direto. O momento direto é essa revelação de Deus no Monte Sinai. Essa é uma revelação direta. Então, aqui, para a gente ascender a esse mundo espiritual, tu tem que ter realmente conhecimento do nome de Deus. Do nome de Deus. Aí ele pergunta, qual é o nome do Deus? Aí Deus responde, Errie, Asher, Errie. Em português, serei o que serei. Aí Deus ainda completa, diga lá, serei, me mandou redimir vocês. Aí o texto ainda continua, e disse mais ainda, aí usa o tetagrama, a letra Yod, Re, está te mandando redimir o povo de Israel. É daqui que nós temos um segredo muito grande, para a gente entender qual é o tetagrama oculto na Torá. Nós conhecemos esse, Yod, Re, Vav e um Re. Esse é o tetagrama conhecido. Está no texto várias vezes. Que a gente vai somar o valor numérico, Yod é 10, Re é 5, Vav é 6, outro Re é 5, dá 26, tá? Esse é o nome do Eterno. Já vimos também que de 26 tem uma geração de Adão até Noé, 10. Noé até Abraão, 10. De Abraão até Moshe, 6. Total, 26. Ou seja, quando tem a plenitude do nome do Eterno, ele vem se revela no Monte Sinai. Temos também o nome dos nossos patriarcas. Abraão, Aleph, Bet, 3, Re, Mem, 5. Ishak, Yod, Tzad, Het, Kof, 4 dá 9. Yod, Ain, Kuf, Bet, Yaakov, mais 4 dá 13. As matriarcas, Sara, Sineresh, Re, 3. Rivka, Resh, Bet, Kuf, Re, 7. Rachel, 3, dá 10. Leia também 3, 13. 13 e 13, 26. Tá, mas agora aqui Deus deu duas respostas para Moshe. Ele disse, Errie, Asher, Errie. Quanto vale o nome Errie? Aleph é 1, Re é 5, Yod 10, Re 5. Total 21. Mas ele falou duas vezes. Errie, Asher, Errie. Então, 21, mas 21 dá 42. Então, 42 é outro nome importante do Eterno. É o nome de alavanca espiritual. É o que consta dentro do Kadish. A gente fala o Kadish, aquela oração Kadish, tanto o Kadish regular, como o Kadish também, veio aqui de uma pessoa só, está ali dentro o nome do Eterno. Está ali dentro o nome do Eterno. E quando a gente diz, Estabar, Veit Baar, Veit Romam, Veit Nasser, Veit Hadar, Veit Ale, Veit Halal. Isso é um Kadish normal. No outro, tu muda um pouquinho no final, a palavra Veit Kales. Mas dá no mesmo. Aqui a gente vai somar 7 palavras, cada uma contendo 6 letras. 7 vezes 6, 42. Além disso, cada uma dessas 7 palavras começa com a letra Vav. E quanto vale o Vav? 6. Então, novamente, 7 vezes 6, 42. Então, aí tu tem o nome de Deus. Por esse motivo que quando a gente está fazendo a oração ao Eterno, na Tefilá, e termina uma parte da Tefilá para passar para outra, tem um Kadish. E aqui você subir mais um degrau. Aqui é uma alavanca para fazer essa subida. Então, quando a gente vai fazer uma elevação espiritual, a gente vai dizer o Kadish e vai dizer justamente esse nome de 42 letras que correspondem a essa elevação. Mas não termina aí. Ainda temos a pergunta, mas por que Deus deu 2 respostas?
Bom, como o tema da nossa aula é o nome do Eterno, para tentar esmiuçar um pouco os nomes que tiram na Torá sobre Deus. Lá no primeiro versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. O princípio criou Deus os céus e a terra. Que nome é mencionado lá? A gente acabou de falar aqui, Elohim. O que quer dizer Elohim? Bom, Elohim quer dizer Deus com letra maiúscula, que é o Deus verdadeiro. Elohim Acherim, outro Deus com letra minúscula, é um Deus, não é verdadeiro. Elohim também quer dizer anjos. Elohim também quer dizer juízes, como a gente vê lá no Salmo 82. Elohim quer dizer também uma pessoa que é chefe de outra. Tudo isso é Elohim. Essa perachá que a gente vai ler, que o Moshe ele era em relação a Aharon, Elohim, um chefe. Da mesma maneira, também é dito que o Moshe era Elohim em relação a quem? Ao faraó. E seria chefe do faraó. Estava acima do faraó. A palavra não quer dizer isso. E qual é a raiz da palavra Elohim? A palavra Elohim, ela vem da palavra El. Ele é Aleph Lamed. A palavra ele está no masculino. Então, ele quer dizer força, poder. Se a gente usa essa palavra no feminino, a palavra Eloha, tu bota um re no final. Também quer dizer força, também quer dizer poder. A palavra ele, se usa no plural, fica Elim. A palavra Eloha, se eu uso ela no plural, quer dizer Elohim. Ah, mas então está no plural esse nome? Sim, está no plural. Mas o plural do hebraico, ele é diferente do plural de outras línguas ocidentais como a nossa. O hebraico usa o plural para se representar o aumentativo de uma palavra. Como se fosse uma coisa assim, grandiosa. O exemplo que a gente dá, geralmente, também existe em português. A gente fala, está nas alturas. Você usou o plural. O que quer dizer alturas? Uma coisa super alta. Ou então para baixo, nas profundezas. Também usaste plural, indicando que está muito fundo. Então, esse é o plural utilizado aqui. E se usa Elohim, já que é uma coisa que tem poder, e esse é um poder de autoridade, então é usado o plural. Não só para Deus, o Deus verdadeiro, a palavra é mesmo usada com um Deus falso, usada para um chefe, usada para um anjo, usada para um espírito. Quando, por exemplo, o rei Saul esteve com aquela feiticeira Endor, que ele pediu que ela chamasse o profeta Samuel, e ela foi e chamou, e ela viu um vulto, digamos assim, subindo da terra. Como é que ela diz em hebraico? Aniraite Elohim Olim Minadamá. Eu vi o quê? Um espírito subindo da terra. A palavra é Elohim também. Então, tudo aquilo que representava algo imensurável, que é do mundo espiritual, tu chama de Elohim. Elohim. E Elohim tem o fundamento da palavra poder, na palavra ele. Quando o Jacob, por exemplo, quando saiu de Labã, e o Labã saiu para perseguir o Jacob, e alcançou o Jacob, nessa noite que ele dorme, ele sonha. E Deus diz para ele, não mexa com Jacob. Quando chega de manhã que ele vai comentar isso com o Jacob, ele diz, eu tenho força em minha mão. Lá no hebraico, Yesh, eu tenho, El Yadi, El Yadi, ou seja, força em minha mão. Fala ele. Então, ele quer dizer força. Então, ele, Elim, Eloha, Elohim, representam aqui a questão de força, de poder. Temos também outro nome de Deus chamado Adonai, que a gente usa ele mais corriqueiramente. É o uso mais litúrgico, esnogal, a gente usa esse nome Adonai. Mas o que quer dizer Adonai? Adonai quer dizer Senhor. Senhor, aquele que é o dono.
Então, é uma palavra utilizada quando os anjos chegaram perante Lot, que era o sobrinho de Abraão. Ele disse: Adonai, Suruná, ou seja, meus senhores, venham até aqui. E quando chegaram perto de Abraão, Abraão também usou o mesmo termo, Adonai. Mas você vai perceber que na tradução que Abraão usou Adonai, lá está no singular, meu senhor, com letra maiúscula. E naquilo que utilizou Lot, está com letras minúsculas. E no plural, meus senhores. Então qual é a diferença? A diferença é só na escrita. No Adonai, que Abraão falou, embaixo da letra Nun, tem a letra Kamatz, que é uma letra forte. Aqui é o nome do Eterno. Lá, quando foi Lot que falou a um patar, aquele traço, que é uma vogal mais fraca, então aqui é meus senhores. Da mesma maneira, a gente está percebendo que essa palavra Adonai também representa um plural. Também representa um plural. Mas aqui a língua hebraica, como já falamos antes, usa esse plural majestático. Exemplo, quando os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, irmãos de José, desceram ao Egito, e José reconheceu eles, e eles não reconheceram José, e José fez aquele teste. Quando eles voltam para a terra de Canaã e falam com Jacó, o que eles dizem lá? Raiz Adonai Haaretz, Liberitano Cachot, o homem senhor da terra, falou com a gente duramente. Lá para Adonai Haaretz, plural. Plural? Sim, plural. Olha só, José. Quando a gente vai ler lá em Isaías, capítulo 19, uma profecia contra o Egito. Lá é dito que Deus ia mandar um chefe, um senhor, um ditador, realmente com bastante dureza, para dominar o Egito. Como está no hebraico lá? Adonim Cachê. Plural. Mas a outra palavra, Cachê, está no singular. Ou seja, representando novamente aqui que o hebraico usa o plural para nos indicar algo de poder, algo de força, dessa grandiosidade. Então já vi que Adonai representa isso. Como a gente não deve pronunciar o tetagrama, a não ser quando se tivesse o templo, e que também não fique em boca de pessoas profanas, ou de pessoas idólatras. Por isso que esse nome, então, ele é um nome mais ocultado, digamos assim. Mais ocultado. E quando a gente vai ler tudo mais, você vai ler, em vez de ler o tetagrama, ler o nome Adonai. Mas como é que eu sei que é Adonai para eu ler? E também posso ler em nome do tetagrama a palavra Elohim. Então, os sábios, os Rachamim, colocaram, você presta atenção quando tiver escrito o tetagrama e tiver as vogais da palavra Adonai sobre o tetagrama, aí você vai ler Adonai no tetagrama. Se no tetagrama tiver as vogais do nome de Deus Elohim, que é E, O, I, eu leio Elohim. Às vezes acontece de a gente estar lendo o texto, preste atenção quando tiver escrito o tetagrama, que vogais vai constar lá. Então, em vez de você pronunciar o nome do tetagrama, você vai ler esses outros nomes que são permitidos você falar com mais fluência e com mais frequência, sem exigir uma santidade muito grande. Agora, vamos chegar no nome do Eterno. Nome do Eterno. Aqui a gente tem o tetagrama que falamos. Yod, letra Re, um Vav e outra letra Re. Que nome, o que representa esse nome exatamente? De onde vem esse nome? Bom, esse nome aqui, ele vem de um verbo em hebraico. É um verbo. Anota lá que verbo é esse. Em hebraico chama-se lehavot.
Lehavot, o nome desse verbo. É um verbo ser. Só que o hebraico usa esses verbos e tem as suas formas. Quando você faz ação em ti mesmo, é um tipo de verbo que vai usar. Quando eu faço ação em outro, então esse verbo é o mesmo verbo, mas de uma forma um pouco diferente. Quando eu provoco que o outro faça a ação, então é esse mesmo verbo de uma forma um pouco diferente. Então, em relação ao nome do Eterno aqui, Yod-He, mais um Vav, He, e está nessa segunda que eu falei. Quando eu causo a ação no outro. Quando eu causo a ação no outro. Então, aí, que ação? A ação de ser. A ação de existir. É por esse motivo que a gente não usa no hebraico esse verbo ser no presente. Você não diz eu sou, tu és, ele é. A gente não diz isso. Porque o único que é exatamente é só o eterno. Agora, nessa formação que está o nome Yod, Re, Vav, Re, está nessa forma causativa. Então, o eterno constantemente faz ser, faz existir. E aqui a gente vai ver também, já perceberam que os nomes em hebraico geralmente começam com a letra Yod, Yaakov, Yitzhak, Yeskel, Yeshayahu, Irmeyahu, tudo começa geralmente com Yod. Por que começa com Yod? Começo. Quando não é um nome teofórico, o que é o nome teofórico? Aqueles nomes que constam o nome de Deus dentro. Por exemplo, Yehoshua. O prefixo Yeho é o nome do Eterno. Yod, Rei, Vav. E, afinal, Shua é do verbo salvar. Deus salva. Mas se não for isso, por exemplo, Isaac, Israel, Yaakov, Irmeyahu, Yeshayahu. De onde vem esse Yod? Aqui no hebraico, se usa, às vezes, o futuro para representar um particípio passado. Ou até um gerúndio, aquilo que está acontecendo sempre. Então, se usa isso no hebraico, o futuro. Então, o nome do Eterno, começando com Yod, está nessa mesma categoria. Então, ele é como se fosse como estou dizendo, é uma coisa contínua. Aquilo que ele está fazendo o tempo, ele não só fez e faz uma vez e parou, não. Ele está fazendo aquilo constantemente. Yod, Re, um Vav e outro Re. Então, Deus da existência. Imaginem vocês aqui, se no presente é muito difícil alguém ter essa ideia de um Deus da existência. É o Deus que todo mundo conhece. É o Deus, é aquele homem ali, aquele barbudo, né? Deus. Então, é um formato de uma pessoa careca, um Buda. As divindades que a gente dá é isso daí. Se for no passado, ou então até no presente, é a lua, é o sol, é a estrela, não sei o quê. Tá, mas o Deus da existência, aquele que provê existência, e provê existência constantemente. Então, esse é o nome sublime do Eterno. A letra Yod, Re, Vav, Re. E é um nome de uma sacralidade muito grande. Por isso que a gente não pronuncia esse nome. Mas ainda não chegamos no que eu falei. Por que Deus deu duas respostas para Moshe? Deus falou, serei o que serei, que é a palavra errei, e também falou do tetragrama. Então, aqui, prestem bem atenção. Prestem muito bem atenção aqui, que aqui é o fundamento da Torá. E é daqui que eu vou tirar o tetragrama oculto na Torá. Tem um tetragrama aqui verdadeiro, que está oculto na Torá. São desses dois nomes. Errie. Como eu escrevo o nome Errie? Para a letra Aleph,
letra Re, Yod, Re, R-E. Ah, tá bom. Como eu escrevo agora o tetagrama? Todo mundo conhece. Letra Yod, Re, Vav, Re. Agora eu vou unir os dois nomes. Eu vou unir os dois nomes. Então, vamos ver aqui de novo. Aqui tem um Aleph de R-E. Eu boto o Aleph aqui embaixo. Aqui tem um Re aqui. E tem um Re aqui embaixo também. Eu boto só um Re. Tá bom. Aqui tem um Yod. E tem Yod aqui embaixo. Eu boto só um Yod. E aqui tem Vav. Eu boto o Vav aqui e não tem Vav aqui embaixo. Então, olha como ficou o nome verdadeiro de Deus, o tetagrama oculto na Torá. A letra Yod, a letra Re, um Vav e um Aleph. Voltando de novo. Letra Yod, que tem os dois nomes. Letra Re, que também tem os dois nomes. Vav só tem um. E o Aleph só tem no outro. Então, Yod, Re, Vav, Aleph. Esse é o nome oculto, o tetragrama oculto na Torá. Tá, Rabino, mas como tu pode provar isso, que isso é assim? Existem, como a gente vai ver lá no livro da Torá, reis que levavam esse nome. Reis que levavam esse nome. Quem, Rabino? Quem era o rei que tinha esse nome do tetragrama oculto na Torá? Era um rei, inclusive, zeloso, que ele fez realmente uma devassa, fez uma questão bem radical contra Baal, contra o culto de Baal no reino de Israel. Esse rei chamado de Jehu, em português, Jehu. Rei Jehu. Como é escrito Jehu? Yod, Re, Vav, Aleph. Então, esse sim é o tetragrama que está oculto na Torá. Agora, bora somar quanto vale em números esse tetragrama. Yod é 10. Re é 5, tem 15. Vav é 6, tem 21. Aleph é 1, 22. Então, 22, que é o nome do Eterno. E o que vale 22? As 22 letras do alfabeto hebraico. Por isso que é dito que quando você estuda o hebraico, está estudando o nome do Eterno. Então, essa é a base. Por isso que eu devo ter um esforço muito grande para tentar estudar essa língua sagrada, que é a língua de acesso ao mundo do divino, ao mundo do Eterno. É importante eu saber exatamente. Então, esse é o nome que está oculto, esse é o nome que eu posso, às vezes, meditar para eu ter realmente um acesso ao mundo de Deus. O número 22, que dá as letras do hebraico. Ora, quando Deus fala, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja expansão nos céus, ele está falando usando o quê? As 10 letras, melhor, as 22 letras do alfabeto hebraico, da língua sagrada. E Deus falou, ao criar, em quantos dias? 7 dias. 6 dias. No 7º, ele descansou, abençoando o dia de Shabat. Abençoando o dia de Shabat. Se eu tenho 22 letras divididas em 7 dias, eu vou dividir agora 22 por 7. Quanto dá? Quem é bom de matemática? Vai dar 22 por 7? 6 vai dar pi, 3,14. Fantástico, vai dar pi, que é um número o quê? Infinito. Eu tenho desde o início do mundo, que o mundo vem do infinito para esse mundo finito aqui. Deus cria um padrão.
Deus cria uma referência, começa daqui, vai acabar bem aqui. E a tua mente fica limitada nesse mundo finito. E a gente tem compreensão do mundo finito. Eu faço medições. Para lá, para cá, para lá, para cá. Mas se eu saio desse mundo e vou para o mundo infinito, eu estou acima das medições. Como é que eu vou medir as coisas lá? É o que a gente fala, por exemplo, de uma questão da nossa existência não material. Da existência não material. Como assim não material? Ora, quando alguém falece, por exemplo, ele deixa o mundo da matéria, está no mundo chamado espiritual, ou de mundo mental, ou do mundo astral. As palavras não significam muito. Não estamos entendendo que é um mundo sem essa matéria. Então a pergunta lá, como é que eu vou medir quem eu sou? Eu não posso medir a minha mente sem a questão física. Onde eu começo, onde eu acabo. Onde outro começa, outro acaba. Muito complicado, então eu estou num outro mundo. Aí sim a gente vai entrar no mundo da verdade. Aí sim que a gente vai compreender, de fato, chamar a palavra emet. Você diz Dayan Haimet, quando alguém falece, o juiz da verdade, que você vai adentrar nesse mundo. Então, por isso que Deus, ao fazer o nosso mundo aqui, ele teve que se contrair dentro dele, dentro dessa infinitude, para criar um espaço finito. E dentro dele fazer essas leis próprias desse mundo daqui. Leis da física, lei da gravidade, leis da quântica, o que a gente queira falar. Vem a partir daí. Então, a Torá é um acesso direto ao Eterno. Se eu não for pela Torá, eu posso ir conhecendo o mundo dele. Estudando o que tem aqui, estudando o espaço, estudando o fundo do mar, estudando o planeta, estudando a biologia. Tá bom, tudo isso é o conhecimento do Eterno. Então, Deus, quando nos tirou, nos manda para o Egito, e o Moshe tem esse encontro com Deus, e Deus fala com ele, Deus está se revelando aí, o verdadeiro Eterno para o Moshe. O Moshe ficou conhecendo, de fato, esse Deus, conhecendo esse nome inefável, esse nome de muito poder, logicamente. Mas, como disse Sérgio dos Sábios, tome muito cuidado de não utilizar esse nome erradamente. E as consequências nefastas virão sobre você, que está usando o nome indevidamente. É o que a gente lê no Salmo 91. Peguem lá, Salmo 91, versículo 3. Salmo 91, versículo 3. No final do versículo 3, lá ele fala da palavra Havot. Pode ver no hebraico lá, Havot. Havot quer dizer coisas perniciosas, quer dizer perdição, quer dizer até maldição. E está no plural, Havot. Se eu vou ler no singular, como é essa palavra no singular? Ravá, ou então Rová, que lembra o quê? O nome do Eterno. Como é escrito? Re, Vav e outro Re. Então, se alguém utiliza o nome do Eterno indevidamente, ou se alguém utiliza o nome do Eterno sendo um idólatra, sendo um profano, aí vai ficar debaixo do nome do Eterno, que representa a maldição. Então, daí, a gente tem muito cuidado ao expressar esse nome, de tentar esconder esse nome. Vê que a gente não fala esse nome. Quando é perguntado para o judeu, qual é o nome do teu Deus? O judeu até nem sabe dizer qual é o nome do Deus que ele serve. A gente usa outros nomes. Hashem, o nome. Adonai, Senhor. Elohim, o Deus.
Ou então, na Perajá da semana que vem, a gente vai ler El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas o tetragrama, a gente não fala. Agora, aquele que conhece, ele pode meditar sobre esse nome. Ao fazer essa meditação, para que ele tenha uma elevação e vai realmente alcançar vários mundos acima do nosso. E quando a gente tem esse conhecimento aqui, quando a gente partir para o mundo espiritual, é tentar ver essa conexão, você, ao sair desse mundo finito, ter realmente um encaixe, vamos dizer assim, nesse mundo infinito. E você não passar pela perturbação da mudança. E ter, de fato, esse conhecimento do outro mundo. Porque muitas pessoas poderão morrer e não ter esse conhecimento. E nem no outro mundo ter também. Então, eles vão ficar onde, como a gente chama? No Sheol. No Sheol. O que é o Sheol que te lê na Torá? Sheol é o mundo dos mortos, digamos assim. Mas de que mortos? Aqueles que não conhecem a verdade, nem no mundo espiritual. O Talmud diz que tem pessoas que estão vivas nesse mundo, mas são como mortas. E tem pessoas que estão mortas e que vivem com pessoas vivas. Ou seja, o tzadik, ele está vivo aqui e vive no outro mundo. O rachá, que é o perverso, está morto aqui e está morto no outro. Por que está morto no outro? E ao chegar no Sheol, a palavra Sheol é do verbo lishol. O verbo é perguntar, indagar. Ele está sempre indagando, ele não sabe. O que é isso aqui? O que está acontecendo? Isso aqui é onde eu estou. Agora imagina, isso no mundo finito, bom, é uma coisa que passa. Mas tu ficar no infinito, sem saber o que está acontecendo lá. Então, por isso que a Torá não usa o termo guerrinão, como os sábios utilizaram mais adiante, para representar essa desconexão com o eterno, mas usa a palavra Sheol. Então, qual é o contrário de Sheol? Então, Sheol é a palavra techuvá. Techuvá aqui nos seus vários sentidos. No sentido de você fazer um retorno para o eterno, mas também no sentido de retorno de você entender as respostas, os teus anseios, das tuas indagações. Então, quando a gente se aprofunda no conhecimento de Torá, aí você vai alcançar, de fato, essas maravilhas que é justamente a nossa existência nesse plano aqui. Então, Moshe recebeu isso, foi ao Egito, falou com Aharon. Aharon servia como se fosse o intérprete dele, o que falava melhor do que ele. Foi, falou lá com os anciãos do povo, todos ficaram felizes que era chegado a hora da redenção. Acho que a gente vê na Perachá, ainda demorou um pouco, e o Moshe acabou reclamando para Deus. Desde que eu vim para cá, melhorar não melhorou, e até piorou a vida. E que Deus disse para ele, não, agora tu vais ver a força que o Eterno vai impor sobre a questão do Egito. Então, a gente está vendo aqui a importância que nós temos de ter fé, ter esse conhecimento, para que a gente possa realmente vencer as dificuldades que são inerentes. Como a gente vê o Egito, não é só o Egito, mas essas pessoas que querem comandar outras, manipular outras, trazer sofrimento sobre outras. A gente tem que estar pronto para se defender disso e suplantar isso. Então, o maior exemplo da nossa saída do Egito não é só uma revolução, os escravos saíram, como a gente vê na história de Espartacus, daquela revolta dos escravos contra o Império Romano. Não, aqui é diferente. Nós saímos do Egito, mas saímos do Egito com objetivo. O objetivo era vamos deixar de ser servo de um mero ser humano para nós sermos servos do eterno Criador. Então, aqui é uma diferença muito grande. Então, aquela nossa vida temerosa,
de acordar de manhã, ter que servir aquele patrão lá, pegar chicotada, isso aqui. Não, agora eu saio daquele mundo, me acordo de manhã feliz para servir a Deus. Botar meu tefilim pela manhã, fazer minha oração a Deus, tomar o meu café, minha comida, fazer uma bênção, ter a vivência na minha família, onde possa viver. Então, essa aqui é a diferença. E assim eu posso receber, realmente, eu santificar a minha vida. Então, essa aqui foi a missão do Moshe. Moshe é aquele que ia salvar o povo da Israel, o nome que ele recebeu, o nome do futuro que representava o Moshe para o povo. Então, essa perachá de suma importância para a gente se aprofundar, para entender os significados do nome do Eterno. E digamos todos, amém.